Salve, salve, muito boa tarde, muito boa tarde. Olha, eu já estou vendo ali a data da nossa avaliação, não é isso, meu diretor? Dia 28 de setembro. Estou vendo ali a nossa avaliação. Muito boa tarde, ilustríssima Sandra Mota, nossa ilustríssima professora, está aqui nos desejando aí um bom regresso. Tudo bem, pessoal lá de Brasileira? Pessoal de Alto Longar, Barras, Baixa Grande do Ribeiro, Bolcaina, Bonfim. Muito bem. Nós temos ainda Pajeú, Piripiri, Campo Largo, Colônia do Gurgueia. Esqueci de alguém? Se eu esqueci da sua cidade, coloca aí um alô para nós. Pessoal que nos acompanha também pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aí eu aproveito e reitero. A partir da próxima semana, tá com dúvidas? Venha, traga, mande para mim. Muitos alunos me fazendo perguntas hoje. Alguns alunos com medo da prova. Não tenha medo da prova. Preste atenção às questões que nós estamos respondendo. O modelo das questões que envolvam as alternativas A, B, C, D e E. O modelo das questões que são para responder de verdadeiro e falso. Tá? Sempre eu estou canalizando vocês para os conteúdos que nós trabalhamos, mas aqueles que estão na prova, porque o conteúdo, o objeto que nós estudamos foi muito grande. Então, eu sou consciente disso para ajudá-los. Tá? Vários alunos agora pela manhã entraram em contato comigo pelo Insta. Professor, nos dá um help, nos ajude. E eu estou aqui tranquilo com vocês, tá? Então, na semana que vem tem mais dicas. Vai anotando, sobretudo na hora que eu disse, olha, está na prova. Vai anotando, vai vendo os modelos de questões, tá? E aí, já no slide da semana que vem, eu tiro lá um lado de revisão. Já coloco lá para vocês, tá? E o capitão de campos, eu tinha esquecido porque só tem Seduc 6, né? E eu não sabia... Mas está aqui pessoal de Capitão de Campos marcando presença. Ivone Lima, muito boa tarde, lá da Escola José Amável, Matias Olímpio, também marcando presença. Tamo junto? Vamos lá ver o que é que nós temos para o dia de hoje. Vamos aqui bem devagarinho, bem leve, depois de um feriado, com essa notícia de trabalho, de prova. Os alunos estão assim um pouco bem agitados, então não vos preocupeis, vamos praticar. O que tira essa ansiedade e esse receio é entender o conteúdo praticando, tá bom? Então, Pajeú do Piauí, muito boa tarde, ilustríssimos. Objeto que nós vamos explorar hoje, justiça bem comum, tá? Nós vamos ver justiça bem comum. O que é um bem comum? Vocês vão ver aí equidade, leis injustas, segurança jurídica, eficácia da lei. Então, vamos estar trabalhando sempre com essa visão de termos o objetivo em examinar os diferentes sistemas normativos. Nesse arcabouço jurídico, nós vamos sempre reverberando situações que nem esta. Anote, está na prova. Olha só, está na prova. Qual é o objetivo? Não é examinar os diferentes sistemas normativos, não é? Qual é a visão áurea da disciplina de introdução ao estudo jurídico, de introdução ao estudo do direito? O que é? Não é ter uma visão panorâmica, não é sedimentar, ela é propedêutica, lembra disso? Pois bem, lá você vai encontrar situações, o que é direito, o que é direito, o que é lei, o que é uma norma jurídica, o que é uma norma jurídica. Olha aí, 3 dicas que nós estamos sempre trazendo para vocês. Pode ter certeza, jamais iríamos ter uma prova dessa introdutória sem falar dessa parte basilar,
conhecer os vários conceitos, definições. E nós vimos várias, inúmeros, né? Então, se lá vier perguntando para você ou marcar ou responder o que é direito, você leia aí uns 3, 4 definições, conceituações, que vocês vão ver que, apesar de serem de autores diferentes, mas a sua essência é a mesma, tá? É a mesma, tudo bem? O que é jurisprudência? Eu tenho sempre falado para vocês, né? Ó, classificar, exemplificar, conceituar, né? O que são os princípios gerais do direito, tá? Como é que eu posso classificar e conceituar e exemplificar as fontes do direito? Olha aí, só dica legal, ó. Fontes do direito, ó. Fontes do direito. Coloca tracinho. Aí, ó, tracinho 1. O que é? Você vai dizer o que é. Você vai classificar. Tá? Você vai exemplificar. Olha só. Certinho? Ah, se nós fôssemos falar das escolas, quais são as escolas que nós estamos trabalhando sempre em resolução de questões durante as aulas? Ah, professor, eu lembro muito aquela lá de 1804, do Código Civil francês, também conhecido como Código Napoleônico. Quais são as características? O que é que trouxe até os dias de hoje, que nós podemos relembrar, não é, da escola dogmática, o que é que ela defendia, tá? Olha aí, outra dica interessante. E isso tudo se encontra onde? Nessas resoluções de questões durante as aulas. E os slides sempre ficam com questões para casa. Vários alunos entram em contato conosco, através dos professores, tá? Trazem as dúvidas, trazem as sugestões. Professor, coloca mais uma questão sobre esse conteúdo que a gente não entendeu. Se você me perguntar, professor, está na prova, eu vou lhe responder com toda certeza. Isso que eu terminei de colocar aqui em evidência, ela está na prova. Olha aí. Por quê? Porque é base. Isso vai servir não só para essa disciplina, vai servir para as outras esferas que vão ser estudadas a partir do módulo 2. Tá? Muito do que você vai estudar no módulo 2 em diante, que tiver o direito, você vai se deparar com essa base que foi feita nessa parte introdutória. Vocês vão ouvir falar muito de direito positivo, de direito subjetivo, o que são direitos, deveres e obrigações, o que são as sanções. Vocês vão ver muito isso. Vocês vão ver o que é o bem comum, o que é justiça, tá? O que é equidade, analogia, tá? Segurança jurídica, a eficácia da lei, como se faz, como é que nós temos, né, quando uma lei ela apresenta uma certa obscuridade ou ela não alberga tudo que tem que ser administrado naquela exata situação. Então, quais são as outras alternativas que os togados, né, os intérpretes da lei têm e qual é a sequência que eles podem utilizar? Certinho, senhores? Pronto, olha aí. Então, não perde a aula, que eu vou estar dando para vocês essas dicas e pode anotar que você vai estar se deparando com uma prova, porque aqui nessa disciplina ela é trabalhada assim, igual nós estivéssemos trabalhando, por um exemplo, introdução ao direito constitucional. Entendeu? Eu vou fazer perguntas e apontamentos precisos da área do direito constitucional. A parte introdutória. Eu estou estudando introdução, noções gerais de direito civil. Se estudamos o que são as obrigações e quais os tipos de obrigações, eu tenho que estar operacionando quais são as obrigações. Então, eu estou estudando introdução ao estudo jurídico, introdução ao estudo do direito. Eu não poderia deixar de cobrar o que é direito, o que é uma lei, o que é norma jurídica, o que é ética, o que é moral. Qual é a classificação e conceituação de fontes do direito? Exemplifique. Tá? Dentre tantas outras coisas que nós estamos estudando. Ok? Pessoal lá da unidade escolar Cipriano Vieira, né?
pessoal aí conosco, lá de Pajeú, marcando presença. E nós temos também ali a Ivone, já dei uma boa tarde para ela. E por último foi o Adriano. Ele colocou ali uma mensagem, mas não deu para eu acompanhar qual era a escola. Gente, todo mundo ficando agora naquele modo mais calmo. Todo mundo entendeu que toda aula eu fico dizendo para você, olha, estude isso, isso está na prova. Bacana? Fora os modelos de questões. Então vamos lá, revisando, relembrando, praticando e trazendo informações para o dia de hoje. E é com grande satisfação que eu trago aqui a primeira. O que é que eu posso lembrar sobre a perspectiva normativista de inspiração kelseniana? Significa reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Quando nós estávamos vendo esses itens, né, falando sobre Kelsen e o legado deixado por ele, dentre tantos outros que nós estudamos, é dele aquela ideia máxima que ele entende que o jurista ele deva andar, literalmente caminhar, né, de norma em norma, até aquela chamada de hipotética fundamental. É dele que veio aquele símbolo que nós estudamos aqui, né? A questão da hierarquia das leis. Nós vimos lá a sua visão piramidal das leis. E aí nós percebemos que no nosso caso aqui, nós temos lá no ápice, no topo, aquele farol áureo da nossa nação, a nossa carta maior. Qual é, gente? Qual é a nossa carta maior? Qual é a nossa lei maior? Que ela, em hipótese nenhuma, deveria ser rasgada, deveria ser manipulada ao bel prazer. Qual seria o nosso maior representante? Aquele farol que ilumina toda a sociedade, todo o país, todos nós brasileiros. Professor, você está falando da Constituição Federal. Vocês vão ver, quando nós estivermos aí vendo as noções de direito constitucional, aí vamos ver quantas promulgadas, quantas outorgadas, algumas características, a característica da nossa Constituição. Vocês vão lembrar dicas bem interessantes como pedra. Nós temos lá esse acrônimo para dizer aí das características. Nós vamos ver muito das leis que vocês estão habituadíssimos a ouvir na televisão, né? E é com isso que nós vamos estar trabalhando sempre, gente. Aqui, olha, vou falar novamente de Kelsen, vocês vão ver o que é o direito subjetivo, o que é direito positivo. Gente, olha lá, questão de prova, o que conceitue e exemplifique direito público. Olha, questão de prova, porque nós fizemos inúmeros exercícios, não é verdade? Conceitue e exemplifique direito privado, ou diferencie direito público do direito privado e exemplifique. Tá, Maria de Jesus? Muito boa tarde, lá de Martins Olímpios, Colégio José Amável, marcando presença ali pelo chat do YouTube. Tá? Então, se você está dizendo que essa perspectiva normativista de inspiração kelseniana significa esse reconhecimento, você marcou correto. E aqui eu trouxe outra informação, olha lá. Kelsen entende, como eu já tinha falado para você, que o jurista deve caminhar de norma em norma até a norma hipotética fundamental. Ele considera a estrutura lógica da ordem jurídica como piramidal. Terminei de dizer para vocês, ou seja, o legislador, ao elaborar a lei, ele está aplicando a norma constitucional. E o juiz, ao sentenciá-la, né, ao sentenciar, ele está aplicando a lei. Tá? Olha aí uma informação trazendo a outra. Vamos novamente relembrando,
situações que nós trabalhamos aí semana passada, falamos muito sobre justiça, falamos muito da característica do direito em detrimento da característica da moral, falamos da ética, né? Estudamos tivemos aí, né, Aristóteles, nós estivemos estudando aí Sócrates, vimos Platão, tivemos a professora falando sobre Kant, né? Então, nós temos Kelsen, nós temos Miguel Reale, ou seja, o Dr. Nader, que é o livro que a gente se baseia para estudar aqui. Alguns alunos me perguntaram se era o da capinha azul. Exatamente, a última edição dele é o da capinha azul, né? Sei até, inclusive, que teve aluno que comprou um vade-mecum, já vai se preparando para estudar, que vai fazer vestibular este ano para direito. Fiquei feliz. Perguntou se eu ajudo. Vamos juntos, sim. Conhecimento é feito para ser repartido, meu povo. Passado. Conhecimento só é bom para isso. Tá bom? Então, contem com a gente. Olha aqui, senhores. Vamos para cá, por favor. A perspectiva normativista de inspiração kelseniana reconhece o caráter normativo da própria existência humana, coletiva e individualmente. Beleza. Ao reconhecê-lo, a perspectiva normativista elege como objeto de sua análise as regras de conduta de uma determinada sociedade. Isto é, que regras são essas? As suas normas, tá? As suas normas, com certeza. Ele dizia o seguinte: não há superioridade entre os seres, tá? O que ocorre é a superioridade nas leis. Olha aqui que eu trouxe para vocês. O que é uma regra de conduta? Um código de conduta é um conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um determinado grupo de pessoas, de acordo com os seus princípios. Foi que nós falamos que o direito é fato social. Nós falamos que a sociedade, ela está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. Por quê? Porque nós somos ladrilhados de relações, e essas relações, elas precisam ser albergadas de modo tal a dar paz, progresso, trazer prosperidade, segurança jurídica. Tá? Aí um aluno me mandou hoje pela manhã o seguinte: professor, eu posso afirmar que direito, ele também trata do controle do comportamento, da conduta, né, de todos nós? Gente, direito é fato social. Se você pegar as várias definições, conceituações, você vai sempre verificar que ele é peça fundamental na composição das relações em sociedade. Quer tirar uma dúvida agora? Isso, Maria Natália. Quer tirar uma dúvida? Me respondam. Já imaginou uma sociedade sem nenhuma lei? Daria certo isso, sim ou não? Mentaliza isso. Traz para o lado prático. Traz para aquilo que você vê todos os momentos, todos os instantes. Aí na sua cidade, onde você está me acompanhando, aí na sua escola, já imaginou se não tivesse regimento, se não tivesse nada que balizasse a tua conduta? Daria certo? Será que nós iríamos viver em harmonia? Será que nós conseguiríamos ter segurança nas relações, nos negócios, nos estudos, segurança nas relações pessoais? O que é que vocês acham? Vamos ver aí quem é o primeiro que vai se manifestar. Mentaliza isso. Mentaliza aí de onde você está. Olha aí para o seu professor, para a sua professora, tá? Observe esse cenário que você está vendo agora, sem nenhum regimento, sem nenhuma lei, se não tivesse nada. Nada. Será que funcionaria? Não é? Se você pensar dessa forma, você vai ficar assim chocado.
Você vai dizer, nossa, é verdade. São os conjuntos normativos, são aquela minha percepção de mundo, né? É aquela questão do caráter, da minha personalidade, dos ensinamentos que vêm de berço, da moral, da ética, são os primeiros limitadores. Eles me acendem aquela lâmpada. Será que isso é legal? Ih, rapaz, não, o pessoal vai me algerizar. Quando nos falta todo essa manutenção, essa aparelhagem, aí entra quem? Entra o direito. Direito que vai salvaguardar os nossos direitos e deveres. Mas lembrando que quando nós temos direito, ele também gera obrigações. E nós vimos isso. Tá? Então, quando eu ultrapasso uma limítrofe jurídica, eu vou estar prejudicando não só o meu bem-estar, mas o bem-estar de toda a coletividade. Quando eu ultrapasso essas limítrofes jurídicas, eu atinjo ali a moral, eu atinjo a ética. É por isso que diversas vezes nós estudamos essa parceria do direito e da moral. Lembram quando nós vimos ali a questão do homicídio? A sociedade, né, ojeriza. Aí entra o normativo, positivo, o direito posto. Ele diz que para nós não praticarmos isso, porque senão nós vamos ter uma séria contrapartida. Nós estudamos isso com toda a convicção. Tá? Então, para quem vai fazer aí direito penal, introdução ao estudo do direito penal, você vai ouvir falar muito sobre essas questões. Tá, gente? Então, a resposta é óbvio que não. Se nós não tivéssemos nenhuma lei, nenhum regimento, seria humanamente impossível nós vivermos em sociedade. Por quê? Porque todo mundo iria ter o seu próprio código de conduta. Todo mundo iria seguir a régua do justo pela sua própria óptica, visão. E aí nós não teríamos uma segurança no agir, uma previsibilidade de conduta, porque todo mundo tem os seus lados positivos, negativos, e somos personalíssimos, não é? Então nós teríamos aí uma série de problemas em cascata, com certeza. Então, gente, segundo Hans Kelsen, nós temos aqui uma visão bem interessante. Segundo Hans Kelsen, toda norma jurídica, seja ela de qualquer natureza, contém não apenas a imposição da conduta em si, ordem jurídica positiva, mas igualmente uma sanção para a hipótese de descumprimento, que é a ordem moral positiva. Perceberam? Tinha terminado de dizer isso para vocês. E também pelo seu cumprimento. Essas normas compõem uma unidade, uma coesão. Elas me trazem aquilo. Não vou fazer isso, não. Se tu quiser, faz, tu te acerta sozinho. Porque eu sei que eu tenho uma questão da proporcionalidade. Nós falamos sobre isso demais, sobre a questão da visão primorosa de justiça por Aristóteles. Certinho, senhores? Vamos adiante, né? Vamos mais. Considerando as afirmações, julgue-os em certo ou errado, sociedade moderna tem como característica o pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico, tá? Sociedade moderna. Agora nós temos aqui, ó, pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos. Sociedade medieval, tendo como ente político principal o Estado, a sociedade moderna, olha só, pela própria leitura, eu já consigo visualizar que tem algo de errado, certo? Nós vamos inverter para a coisa ficar certinha. Então, vai lá para a sociedade medieval, tem como característica o pluralismo jurídico, de modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos, e a sociedade moderna, ente político principal, o Estado. Justiça, validade e eficácia foi outro tópico
muito lembrado, e que se trata da questão do bem maior, coletividade. Então, quando eu vejo o indivíduo na qualidade, não é, de indivíduo, mas que faz parte de um todo, obviamente, se aquele indivíduo ele está bem, ele está amparado, é claro que prevalece a questão da justiça. E aí você passa a visualizar, né, as questões inerentes às virtudes, à proporcionalidade, a classificação de justiça, tá? Olha aí outro detalhe bacana. Então, os 3 critérios de valoração da norma jurídica. Tais critérios são independentes entre si, tá? Independentes. E representam 3 ângulos, ó, 3 ângulos, ou seja, esse I.E é uma expressãozinha latina que quer dizer, ou seja, 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma. Assim, diante de uma norma jurídica qualquer, podemos nos perguntar, vamos lá aos questionamentos. Pergunta fundamental: o que é o direito? Direito, justiça, direito é a lei, direito é o que fazem os juízes, tá? Outra pergunta: o que é a justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe cabe? Professor, eu já estou me lembrando daquela aula de justiça. Exatamente, ó, justiça, tratar a todos igualmente, igualdade, né? Justiça, tratar desigualmente os desiguais, equidade. Aí nós vimos, inclusive, né, isso aqui sendo estudado lá nas fontes do direito, classificação, exemplificação. Olha lá a questão de prova, fontes do direito, classificação, o que são as fontes do direito, tá? Aí você vai lá verificar o que são as fontes do direito e a classificação, tá? O que são os princípios gerais do direito, tá? Quando é que temos a previsibilidade da equidade? Nós já resolvemos várias vezes questões aqui, sim. Nós vimos que a equidade, ela tem previsibilidade na lei, tá? Nós vimos isso num parágrafo único. Cuidado, questãozinha de prova, tá? Então, o que é equidade? Significa o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais, tá? Aí vem do latim equitas. A equidade, ela adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-la mais justa, tá? Olha só. Professor, se ela é justa ou injusta? O problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos que inspiram determinado ordenamento jurídico. O Norberto, desse cidadão aqui, se afasta do afã de eleger quais são esses valores últimos, atendo-se ao fato de que todo ordenamento jurídico persegue determinados fins. E concluindo que o problema da justiça e injustiça da norma é um problema moral deontológico. Nós falamos sobre deontologia, a ciência do dever, ou seja, tem ligação com a filosofia moral. Este termo, gente, foi usado pela primeira vez por esse outro ilustre quando nós estamos vendo o plano do dever ser. Que são valores, reunião das normas, preceitos morais, regras sociais, que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outras, tá? Não esquece desses detalhes. Valores morais, que são os valores morais? Princípios, preceitos, regras morais ou sociais que são transmitidas de uma pessoa, sociedade, grupo cultural para outras. Elas guiam as ações dos indivíduos. Com isso, nós temos uma previsibilidade de conduta em sociedade. Olha aí a viagem que nós estamos fazendo. Então, item 2. Se é válida ou inválida.
Enquanto o binômio justiça e injustiça diz respeito a um juízo moral de valor, a questão da sua validade, a validade da norma jurídica, faz um juízo de fato. Pode-se dizer que faz um juízo empírico racional, buscando descobrir se determinada regra se constitui como regra jurídica de verdade. O juízo que determina a validade e invalidade da norma, ela se dá em 3 eixos. Vamos lá? Investigar se a autoridade que criou a regra tinha o poder legítimo para emanar normas jurídicas. Ou seja, se essa autoridade tinha legitimidade para legislar. Verificar a compatibilidade da norma com o ordenamento, seguindo a teoria da hierarquia das leis de Kelsen. Nós temos aquela teoria piramidal. Verificar se ela não foi abrogada posteriormente, ou seja, se ela não perdeu a sua validade por força de uma nova lei hierarquicamente superior. Gente, para vocês terem uma ideia, nós já tivemos aqui várias leis no Brasil tidas como leis absurdas. Deixa eu tentar aqui falar uma que foi bem assim estranha. Na década de 60, numa cidade do interior de São Paulo, um representante lá do povo, ele proibiu comer melancia. Exatamente. Mais para cá, nós tivemos lá em Barra do Garças, um representante legal do povo, e é óbvio que essa lei não vingou, ele tirou lá X hectares e disse que lá seria um local tipo aeroporto de alienígena. Era só para pousar naves espaciais, discos voadores. É óbvio que isso ele não passou pelo crivo e ficou só para ser lembrado nesse tom, né, que nós estamos tratando agora. Então, se nós não tivéssemos essas possibilidades, esses mecanismos, seria muito interessante qualquer um querer dizer, olha, eu quero a lei fulano de tal. E foi numa tarde ensolarada de muito conhecimento que eu fiz a questão da ponderação sobre o que é lei, a importância da lei e das normas jurídicas, e muitos aqui disseram que a lei está para todos, me recordo, com ganho de causa. Tá? Meu diretor, pesquise bem para mim, por gentileza, se foi realmente na cidade de São Paulo a lei que proibia comer melancia. Bote aí, lei que proibia comer melancia. É meio que louco, né? Mas existiu isso. A lei que proibia comer melancia. Se ele não localizar ali, eu vou pesquisar nas minhas anotações que eu tenho, eu trago para vocês no próximo slide, eu digo quem foi e mostro para vocês. Rio Claro, São Paulo. Não é muito velho não isso. Quer dizer, nós estamos em 2022, foi década de 90, 80? 1984, gente. Ele está aqui verificando aqui para mim. O meu diretor sempre muito prestativo aqui. Obrigado pela... Então não estou doido não, né? Gente, fora essas aí, teve tantas outras muito loucas. Depois, a título de curiosidade, vai inclusive render algumas gargalhadas, mas por curiosidade vocês pesquisarem, pesquisem 50 leis mais estranhas que já existiram no Brasil. Nós terminamos de citar duas e olha lá, a da melancia e do cidadão, que fez lá parece que era 5 hectares de terra para pousar discos voadores. Bem estranho, professor. Verdade. Se ela é eficaz ou ineficaz, olha só. A exemplo do que ocorre no Brasil, onde temos leis que pegam, né, e leis que não pegam. Sabe-se que o fato de uma norma jurídica existir não é suficiente para afirmar que ela é seguida. Professor, como assim? Ora, me diga, aí na sua cidade, é fácil você verificar alguém andando de moto? Aqui em Teresina é só o que eu vejo, pessoas andando de moto com um capacete no cotovelo. Pilotando moto e de chinelinho de dedo.
Inclusive, eles deixam o chinelo até mais abaixo, né? E eles levam o chinelo só empendurado nos dedinhos mesmo. Então, se a gente for notar tantas outras situações onde nós temos lei, tá? E por que será que elas não pegam? Será porque as leis elas são fracas? Vocês vão ver aí que tem teoria para isso, tá? A questão não é essa. Alguns doutos dizem que é uma questão, né, sociológica, é uma questão educacional. Daí nós perpetuarmos uma visão de que tem lei para tudo, mas lei aqui só funciona para rico, né? Não sei se vocês já ouviram isso. A justiça aqui só funciona para gente rico e etc. Então nós temos que tirarmos essas coisas que nos repassam e que ao longo do tempo são perpetuadas como normais e que tiram aí a balança, não é, da realidade. Por um exemplo, eu mostrei para vocês meses atrás de que achado não é roubado, não é bem por aí, não é? E nós tivemos até que fazer aqui uma diferenciação entre roubar e furtar. E aí nós estudamos a questão de achar coisa perdida e achar coisa esquecida. E nós vimos como é que é a lei com relação a esse padrão. Muitos aqui me disseram, professor, sinceramente, não imaginei que era assim. Mas a todo momento a gente observa pessoas fazendo o correto. Localizaram lá aparelhos, localizaram aí dinheiro e foram nas autoridades mais próximas, depositaram-na e esperaram o tempo e os critérios da lei para ter ali sua participação, tá? Nós vamos ver isso aí novamente. Então, logo, o problema da eficácia da norma também é um problema empírico do plano do ser, uma vez que é verificado factualmente, ou melhor dizendo, fenomenologicamente. Ainda pode-se dizer que se trata de um problema sociológico, já que cabe indagar-se sobre a dinâmica social que faz com que certas normas sejam seguidas universal e espontaneamente, enquanto outras são seguidas apenas quando acompanhadas de coação, que é uma das características do direito em detrimento da moral, né? É coercível, enquanto outras são burladas apesar da coação ou sem ela. Terminamos de exemplificar isso. Certinho, senhores? Então, olha aqui. Os 3 critérios de valoração da norma jurídica. Tais critérios são dependentes entre si e representam 3 ângulos, isto é, 3 perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica. Nós vimos que isso é independente. É independente. Lá ele está falando que é dependente, né? É independente, tá? São independentes. São independentes. Olha aí, senhores, mais uma vez. É questão de prova. O que é norma jurídica? O que é que ela faz? Qual é a sua importância? Né? Nós vimos que as normas jurídicas elas podem ser definidas como um conjunto de normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro. Função: regulamentar a conduta das pessoas, ou seja, é a imposição normativa incorporada em uma fórmula jurídica. Esquece disso não. Olha o tanto de dicas de prova que já foram repassadas aqui. Professor, vou anotar. Anote. Isso é muito importante. Gente, até aqui estamos juntos? Até aqui estamos juntos? Coloca aí, tá dando certo vocês acompanharem? Ou seja, tem dúvida? Tem dúvida? Sim ou não? Quero ver se vocês estão com dúvida, que é para a gente poder avançar. Então, vamos lá. Muito obrigado, Dejinha. Está ali já se manifestando. Obrigado aí às escolas que em tempo real me retornam. O pessoal de Bocaina,
Inclusive, é um dos últimos polos a desligar com a gente às 18 horas e 20 minutos, não é? O pessoal de Bocaina sempre me lembra aí, o professor colocando aí para nós um boa noite. E a todos os polos. Hoje eu acho que nós temos pouco em virtude do feriado de ontem. Né? Então vamos embora. Vamos lá. Princípio do bem comum. Gente, ele vai falar bem comum. Tá? E ele vai basicamente dizer que se o indivíduo ele é respeitado, se o indivíduo ele é bem tratado, se o indivíduo está amparado, quem ganha é a coletividade. Tá? Por quê? Porque ela vai albergar a questão dessas palavras, né? A palavra bem, provinda do latim bene, por um exemplo, bem, olha aqui, tá? E você tem essa palavra comum, que dá a ideia de quê, gente? Dá a ideia de quê? Não é? Bem comum, professor. Dá a ideia de todos nós, não é? É o individual e o coletivo, não é? É communis. Aí você vai ter aí a ideia de coletividade, comunidade, ó, comunidade, grupo de pessoas, ó, comunidade, grupo de pessoas, certo? Então vamos ver aqui algumas questões bem bacanas e aí nós vamos responder questões no outro período, tá? No segundo momento da nossa aula. Então, para fundamentar qualquer teoria social, é peça fundamental, importância, o princípio do bem comum, tá? Vocês vão ver que esse princípio ele é muito, mas muito difundido, aí envolvendo aquele nomezinho da ética no direito. Ao contrário do que se possa pensar, não é um princípio meramente formal ou demasiadamente genérico e teórico, sem conteúdo determinado, mas um princípio, adivinham o quê? Objetivo, que decorre da natureza das coisas e possui inúmeras consequências práticas para o convívio social. Olha só. Comentando a encíclica, que é uma carta, né? Mater et Magistra, aí nós temos esse gigante ao seu amoroso Lima, ele afirma sobre o bem comum. Lembrando que a Mater et Magistra, mãe e mestra, ela surgiu na encíclica de mesmo nome do Papa João XXIII, lá na década de 60, que introduziu o ecumenismo. É daí onde vocês vão ouvir muito falar sobre momento ecumênico. Nada mais é do que a união, um movimento tendente a unir todas as igrejas cristãs. Ideal de unidade entre todos os povos. E aí o Papa utilizou com essa visão. Então, a alma do bem comum é a solidariedade. E a solidariedade é o próprio princípio constitutivo de uma sociedade realmente humana, e não apenas aristocrática, burguesa ou proletária. É um princípio que deriva dessa natureza, olha aqui, naturaliter socialis do ser humano. Há 3 estados naturais do homem, que representam a sua condição ao mesmo tempo individual e social. A dizer que a existência, a coexistência e a convivência. Isto vale para cada homem, como para cada povo e cada nacionalidade. Ao se perquirir, se aprofundar, né, sobre o que seja o bem comum, 5 noções básicas devem ser aprofundadas como instrumental indispensável para a sua compreensão. Noções de finalidade, vocês vão ouvir falar muito, de bondade, de participação, de comunidade e de ordem.
Da conjugação desses conceitos fundamentais é que se extrairá a noção de bem comum. A primeira noção básica para se compreender o bem comum é a de finalidade ou causa final. Aristóteles, quando estudava o tema da causalidade como explicativa do ser das coisas, a ciência seria o conhecimento certo através das causas, reduziu todas as possíveis causas a 4 espécies. Então, vocês vão lembrar muito de Aristóteles e o que é chamado, olha, não esqueça disso, de bem comum no direito, também chamado de princípio ético do bem comum. Define as leis que são feitas para o coletivo, não para os homens como indivíduos. Por isso que vocês disseram para mim naquele dia que a lei está para todos, né? Vocês vão lembrar de Aristóteles, você coloca aí, ó, princípio da causalidade. Princípio da causalidade. Ou seja, para tudo que acontece no mundo, efeito, existe um evento anterior que teria dado origem a ele, causa. Tá? Com exceção do que Aristóteles chamou de causa não causada. E aí vocês vão ver que ele vai resumir isso em causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Tá? Já deixei para vocês aqui no próximo slide. Ó. Causa material, do que a coisa é feita, matéria como princípio comum. Causa formal, qual a essência da coisa, o que a distingue das demais. Causa eficiente, qual a origem ou o motor que colocou a coisa em movimento. Causa final, qual o fim ou objetivo da coisa. Destaca entre as 4, precisamente a última, causa final, como a que melhor explica o ser das coisas. Para que serve ou qual o fim para o qual existe? Para se compreender a noção de bem, bondade das coisas, a noção de finalidade representa um papel fundamental. São Tomás de Aquino diz que bem é aquilo que a todos apetece. Apetece porque possui uma perfeição capaz de atrair. Professor, é verdade. Quando eu vejo alguém sendo bondoso, né, tendo compaixão, sendo educado, sendo gentil, logo nos vem à cabeça uma avalanche de outras vontades da mesma estirpe. Quando você ver alguém sendo gentil no trânsito, não é? Quando você ver alguém ajudando uma outra pessoa sem interesse algum, um idoso, uma criança, uma gestante, você é acometido daquele desejo de replicar aquela essência. Então você consegue visualizar que o bem, né, ele fica ali muito palpável aos olhos daqueles que são assim invadidos por esse sentimento de querer duplicar, né, quadruplicar essas coisas boas. E que sejamos os arautos das boas notícias, porque, como diz os grandes doutos, de péssimos exemplos nós já estamos aí cheios. Nós é que temos que ser diferentes. Nós é que devemos estar procurando os bons. Tá? Diz que quando o mal triunfa, é pelo silêncio daqueles que são bons. Ou os bons nada fazem e o mal vai triunfar. É um pensamento muito, muito, muito doido esse, muito assim de uma amplitude muito grande. Então, quando você observa que alguém está praticando essas boas ações, ele é multiplicador dessas ações. Tá? Então, quando nós temos essa noção de bem comum, você consegue visualizar que não é só o indivíduo que sai ganhando, mas toda a comunidade, toda a sociedade. Não é? Então, olha aqui. Assim, o bem é o fim buscado pelo agente porque o atrai. Aristóteles, quando solveu a antiga dicotomia existente entre
posturas radicais de Heráclito, o que existe é apenas o devir, e Parmênides, o que existe é apenas o ser estático, desenvolveu sua teoria ilemórfica, diferenciação entre ser em ato e ser em potência, que serve, gente, para explicar o bem como causa final, que atua no ser. Perfeito é o ente que está em ato, isto é, que tem atualmente todas as perfeições que lhe são próprias. Se não tem alguma dessas perfeições, está em potência de adquiri-la. Nesse sentido, temos que a perfeição atua como fim para qual tende o ente, o bem que busca possuir. Daí que primeiro e principalmente se chama bem ao ser aperfeiçoador de outro, a modo de fim. Quanto mais perfeito e universal for o bem, a mais seres atrai. O ser perfeito disse que é por essência. O que não é perfeito, mas tem perfeições, disse que é por participação. O que é totalmente algo não participa disso, senão que é isso por essência. Pelo contrário, o que não é totalmente algo, dizemos que participa. Que sejamos todos nós multiplicadores desta essência. Que sejamos todos nós, não é, aqueles quadruplicadores do desenvolvimento e da prática do bem comum. Olha, nós temos uma missão muito grande. Às vezes você não sabe quem está te admirando. Às vezes você não sabe quem está se espelhando na sua conduta. Então é sempre muito bom estarmos vigilantes para que tenhamos sempre um posicionamento a ser admirável. Olha que é uma missão muito enobrecida. E eu fico assim muito feliz quando eu vejo alunos, todos nós seres humanos, em busca de melhoria. E conhecimento é algo libertador, gente. Conhecimento, ele tira a gente da ignorância. Então, procurar estudar, se informar, isso é uma coisa que você pode perpetuar nas pessoas que estão ao teu derredor. Não é? Porque, gente, do jeito tão fácil de pegarmos as manias alheias é sermos admirados e copiados pelas boas práticas. Eu mesmo digo para você que eu acho muito nobre alguém, muito educado. Eu me espelho numa pessoa assim. Minha mãe gosta muito de ler, de estudar. E eu sempre procurei gostar de ler também. Então, nós temos que desenvolver essa cópia através do exemplo. Você que está me assistindo aí na sua escola, tenho certeza que a hora dessa tem mãe, pai, alguém da família muito, mas muito orgulhoso de você. Eu tenho certeza que aí na sua escola, o teu professor, a tua professora está te olhando agora e ele está dizendo assim, nossa, que momento sublime. Os meninos passaram a manhã estudando e estão aqui, vão ficar até 18 horas e 20 minutos. Aqueles que podem ficar, né? Outros têm que partir por conta do transporte. Mas olha o quão diferenciado vocês são. E vocês já pararam para raciocinar. Quantos de vocês estão despertando essas coisas boas naqueles que estão próximos de vocês? É um ponto de reflexão. Certo? Então, gente, sentido material, né? Dividir um todo material entre aqueles que dele participarão. O todo desaparecerá e cada sujeito participante terá uma parte do objeto participado, guardando uma relação apenas histórica com o antigo todo. Sentido espiritual, grego, né? Ter parcialmente o que o outro possui integralmente,
uma alegria que é plena no sujeito que obteve uma vitória. É participada em menor intensidade naquele que recebe a comunicação da vitória e com ela se alegra, sem que a participação diminua a alegria do sujeito que obteve a vitória, antes a tenha aumentada. Olha que situação sublime, não é? Muito bacana. Assim, o bem é difusivo por si só, porque atua como causa final que atrai o que outros participem de sua bondade. Noção de comunidade. A participação implica uma comunidade entre participantes em função do participado. Esta quarta noção básica está nominal e umbilicalmente ligada à própria expressão do bem comum. Não se tem, gente, olha só, vocês lembram que nós não temos o direito de um homem só. Alguns grandes estudiosos dizem que o homem, por si só, né, o ser humano, ele é um ser social. Tá? Diz São Tomás de Aquino que a comunidade é um certo todo. Há uma certa unidade entre os participantes, como integrantes de um todo. Os homens, por participarem da mesma natureza humana, eles formam uma comunidade. Comunidade é, pois, comum unidade ou comum união. Uma comunhão entre aqueles que participam de uma mesma natureza e tendem a um mesmo fim. Assim, a noção de comum refere-se àquele que pertence ou que se predica de vários, mesma natureza ou mesma espécie. Olha aí a visão de comunidade, não é? Então, senhores, nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro momento, tá? Já voltaremos aí com mais informações para vocês sobre esse lado muito bacana dessas noções de bem comum, tá? E aí nós vamos responder muitas questões e vai anotando as dicas de prova. Quem está anotando aí já sabe o que ficar sempre revisando. E quando você abrir sua prova lá no dia 28, meu diretor, a nossa prova, dia 28, você vai dizer, rapaz, não era que o professor estava revisando o tempo todo? Exatamente. Vai dar certo. Te espero para o segundo momento da nossa aula.